pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um bolo de chocolate trufado com maracujá. Ele é fácil de fazer, mas dá um pouquinho de trabalho. E se você quer aprender a fazer esse bolo que fica uma delícia assim, molhadinho com maracujá, recheio de maracujá, aquele bolo de chocolate, aquela caldinha assim de chocolate por cima, é só continuar assistindo o vídeo que eu te ensino passo a passo. Vem comigo! Para começar, a gente vai fazer uma receita de bolo de chocolate. Você pode fazer o que você quiser, eu já ensinei várias aqui no canal, mas eu decidi fazer dessas de pacotinho mesmo. Então é só você comprar o pacotinho da sua preferência, da marca que você goste, e seguir as instruções que estão atrás do pacotinho. Então eu segui as instruções e coloquei o bolo aí, a massa na batedeira, e todos os ingredientes que pede, e fiz esse bolo aí de chocolate. Você pode também usar um bolo branco, enfim, outros sabores, mas eu acho que para essa receita fica mais gostosa a de chocolate. Numa forma untada e com achocolatado, assim, papel manteiga untado de novo com achocolatado, eu vou colocar a nossa mistura e eu vou levar ao forno. Nesse caso eu levei ao forno a 180 graus, mais ou menos uns 45 minutos. Enquanto isso a gente vai fazer o recheio. Para o recheio a gente vai precisar de creme de leite fresco, suco de maracujá concentrado, a polpa de maracujá e 500 gramas de chocolate branco derretido. Eu vou começar colocando creme de leite fresco na batedeira e eu vou deixar aí até que dobre de tamanho, ou seja, quando ele fique numa consistência mais de chantilly. Depois eu vou misturar o chocolate derretido com o suco de maracujá concentrado e o creme de leite fresco na mão, com muito cuidado, bem devagar para não criar muito ar. Todas essas informações, quantidades, etc. estão lá no blog, o link tá aqui na descrição, tá bom? E aí eu vou adicionar 3 colheres da polpa de maracujá. Se você não quiser, não precisa. Se você quiser adicionar mais, você pode adicionar. Isso é só pra dar um gostinho a mais, assim, e ficar com as sementinhas no meio, sabe? Que eu adoro. Agora a gente vai fazer uma calda pra regar esse bolo, pra molhar ele. Então eu vou colocar um pouco de água, um pouco de maracujá concentrado e o açúcar. Eu tô usando açúcar cristal, todos os açúcares que eu usei na receita foi cristal. E lembrando que também as quantidades desse pra molhar também você encontra lá no meu blog, o link tá na descrição do vídeo, então é só você acessar lá. Agora o nosso bolo já saiu do forno e eu começo igualando a parte de cima, tirando aquela montanha que fica assim em cima do bolo para que ele fique bem lisinho e bem bonito. E depois a gente vai cortar esse bolo ao meio. Então você vê assim mais ou menos onde é a metade do teu bolo e corta. Não se preocupe se quebrar, é super normal o bolo quebrar, o bolo fica muito fofo, então é muito normal ele quebrar. Então também não é normal ele espatifar, mas quebrar um pouquinho assim é normal, então não se preocupe que a gente conserta tudo na nossa forma de montagem. A forma de montagem eu vou usar uma do mesmo tamanho do bolo, que é uma de 21 centímetros de diâmetro. E eu forrei ela com acetato, né? Coloquei acetato em volta. Pra quem não conhece, acetato é folha de reto projetor, tá? Você encontra em qualquer papelaria. E aí eu coloquei o meu recheio num saco de confeiteiro com bico de confeiteiro e coloquei em toda a volta da forma, um pouquinho assim, pra grudar o bolo. E daí, como o meu pedaço tinha quebrado, eu vim montando assim a metade do bolo ali, fui montando em cima desse recheio. Então ele grudou e eu montei certinho, super fácil. Depois que eu monto, eu venho molhando ele com aquela calda que a gente fez pra molhar, que nada mais é do que um suquinho de maracujá. Então eu venho molhando pra ele ficar bem molhadinho, gente, e esse bolo fica muito molhadinho, fica uma delícia. Então você vai molhando, mas se você gosta de bolo seco, é só não molhar, gente, não tem segredo, tá? Então eu fui molhando com um pincelzinho assim, que é mais fácil. E aí a gente vai colocar mais recheio ali na volta, né, o nosso creme de trufa de maracujá. Eu vou colocando em volta ali, só na volta por enquanto, porque a gente vai arrumar a volta para que essa volta fique bem bonita, sabe? Para que ela fique certinha. Então primeiro a gente vai fazer a volta e depois preencher no meio. Então eu vou colocando com muito cuidado. E aí eu venho com a bundinha assim de uma colher e aí eu vou arrumando no acetato. Não tem problema, o acetato tá ali exatamente para não grudar na forma e para que o nosso bolo fique realmente bem certinho em volta. Então por isso é muito importante usar o acetato na sua folha de montagem. Depois que a gente arrumar bem certinho, a gente vai preencher com o que sobrou do recheio. Então a gente vai colocar ali no meio
E aí é só colocar, você pode colocar em qualquer ordem. Depois você consegue arrumar assim com uma colherzinha em cima, sabe? Bem facinho também. Depois eu arrumei com uma colherzinha pra ficar bem lisinho. E aí eu volto com a outra metade do bolo. Eu sempre coloco a metade de cima na parte de baixo e a parte de baixo em cima. Por quê? Pra ficar bem lisinho. Porque como a gente untou bem, colocou com papel manteiga, mais a parte de cima fica bem lisinha e fica mais bonito na hora que a gente for fazer a glaçagem. Daí eu dou uma pressionadinha e eu vou levar no freezer, no congelador, de 1 a 2 horas para que esse recheio gele bem. Aí a gente vai fazer a nossa calda para fazer a glaçagem, que é uma calda de chocolate. Eu uso açúcar cristal, chocolate em pó, uso glucose. A glucose vocês encontram em casas de confeiteiro, alguns supermercados vendem próximo ao mel. E ele é super importante porque é o que vai deixar a nossa calda bem brilhante. A gelatina sem sabor, já hidratada, segue os passos certinhos da sua gelatina. E aí a gente vai usar creme de leite fresco também e água. Eu começo colocando a água na panela e aí eu vou adicionar o açúcar. O açúcar eu tô usando cristal, tá? Como eu disse pra vocês em toda a receita. Vou usar também o chocolate, chocolate em pó. Não é achocolatado, se você colocar achocolatado vai ficar muito doce. Você pode usar também o cacau em pó, tá? E eu vou adicionar a nossa glucose, que é o que vai dar aquele aspecto brilhante para nossa calda, vai deixar bem bonita. E aí a gente vai misturar tudo e a gente vai colocar em fogo baixo e vamos deixar no fogo até que ferva. É importante que você mexa assim de vez em quando, mas ela ferve super rapidinho, então nem se preocupe. Depois que ela ferver, ela já vai ficar mais escura, como vocês estão vendo aí, já fica com aquele aspecto bonito. E aí, depois que ferveu, a gente desliga o fogo. E aí a gente vai colocar o creme de leite fresco, misturar. E nós vamos adicionar também a gelatina sem sabor incolor, hidratada já. A gente adiciona aí. E aí a gente mistura bem. E depois que a gente misturar bem, a gente vai levar. Você pode usar um mixer para processar ou um liquidificador. Eu usei liquidificador, então você coloca toda a nossa mistura dentro do liquidificador e deixa ele processando por 1 minuto. Quando der 1 minuto, olha o meu liquidificador dançando, né? Quando der 1 minuto, aí você tira. Daí a gente vai tirar o nosso bolo. Olha como ele fica bem certinho com acetato, por isso que é muito importante. E eu coloco um vidro assim dentro de uma forma pra gente poder fazer a glaçagem. E aí eu vou tirando acetato com cuidado, eu vou tirando com uma faquinha pra tirar o recheio que grudou no acetato, né? E vou arrumando assim pra ficar bem lisinho, sabe? Bem lisinho. Lembrando que ele ficou 2 horas, eu deixei 2 horas no congelador, então ele fica bem gelado esse recheio. Como é chocolate branco, ele gela, então ele fica um recheio muito gostoso. E aí depois é só você jogar a glaçagem. A minha glaçagem já estava fria quando eu coloquei ela assim. Eu deixei ela também na geladeira alguns minutos. Deixei cerca de 20, 25 minutos lá no congelador também, para poder passar assim em cima. E aí ficou pronto. Daí você decora como você quiser. Eu coloquei chocolate belga branco por cima. Achei que ficou bem bonito. E, gente, fica uma delícia. Olha como ele fica cortado, vocês vão ver. Gente, é muito bom, de verdade. E não é difícil de fazer, ele só dá trabalho, ele é um bolo bem trabalhoso, mas ele fica gostoso e é fácil de fazer, é só seguir o passo a passo. Lembrando que todos os ingredientes estão lá no meu blog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o bolo do meu aniversário de 21 anos.
Então se você gostou, clica no gostei de qualquer jeito, porque comida sempre tem que clicar no gostei, né? Comida é bom demais. Se inscreve aqui no meu canal para mais receitas, eu tenho vários vídeos de bolo aqui, é só você procurar. E me segue lá nas redes sociais, eu sou Samara Pupo no Instagram e Snapchat e de lá se vestido no Facebook. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!